avançamos para a lição da quarta-feira, onde vamos relembrar aqui o reencontro de Moisés com Jetro e com sua família. O autor não gastou neste momento tempo para comentar a parte final do capítulo 17. Na lição da sexta, vamos trazer um parágrafo ou dois de Ellen White sobre esse assunto, mas eu quero aqui destacar duas coisas interessantes nesse enfrentamento de Israel com os amalequitas. Primeiro, mesmo sendo uma nação de escravos, sem equipamento, sem armas, sem tantos recursos, havia ali uma inteligência, havia ali um saber que Deus havia dado a Moisés e este, por sua vez, instruiu a Josué. Então eles se organizaram para se defender. Irmãos, defender-se é um gesto legítimo da parte dos filhos de Deus que são ameaçados pelo inimigo hoje em dia. Da mesma forma, eu sempre tenho dito isso em relação à liberdade religiosa, quando direitos legais querem ser tirados dos filhos de Deus por serem fiéis a Deus. Não vamos aceitar, é um direito nos defender e buscar esses direitos. Então, ali Moisés sobe neste monte, né, no outeiro, e ali estava, diz que Arão e Hur puseram uma pedra e fizeram Moisés se assentar nela, e ele sustentava. E quando os braços de Moisés estavam erguidos, o povo de Israel prevalecia. Quando ele cansava e abaixava, o povo era derrotado. As mãos de Moisés se levantavam e a vitória vinha. E aqui interessante, irmãos, que o verso 13 diz que Josué desbaratou, ele aniquilou. Esse Amaleque, nós vamos ver lá na lição da sexta-feira, ele saiu, Israel não tinha feito nada para eles. E eles saíram por pura maldade e receberam a paga porque era um povo mau, já tinham também esgotado o tempo da misericórdia de Deus para eles. E aqui, no verso 14, tem a seguinte expressão: então disse o Senhor a Moisés, escreve. É a primeira menção desta ordem do verbo escrever que aparece no livro de Êxodo. E há muito que pudesse ser considerado sobre que escrita tinha. O fato é que aqui aparece a escrita, a ordem para Moisés escrever, e no verso 15 aparece um altar edificado que foi chamado por Moisés de o Senhor é minha bandeira. Yahweh Nissi, um testemunho, uma marca, um marco da vitória dada por Deus ao povo de Israel contra os amalequitas. Muito bem, vamos seguir um pouquinho para Jetro. Irmãos, há coisas lindas aqui nessa caminhada. Irmãos, eu esqueci uma coisa que eu não podia ter esquecido. E eu volto aqui um pouquinho, faço um parênteses, tenham paciência aqui comigo. Os 4 milagres que aconteciam, eu comecei a falar, depois interrompi e não voltei. Os 4 milagres. Então Deus dava o maná cada dia. E cada dia eles deviam colher a porção própria. O segundo milagre, se sobrava, cheirava mal e tinha bichos. O milagre estava aqui no sábado, isso não acontecia. Terceiro milagre, sexto dia, pão em dobro. Sétimo dia, eles comiam daquilo que haviam recolhido no sábado. Bênção de Deus, 4 milagres repetidos. Agora sim, perdão por não ter lembrado naquela hora, mas era importante eu mencionar isso. E agora sim, Jetro se reencontra com Moisés. Veja aqui a alegria de Moisés em reencontrar a Jetro. Ele reencontra sua família, sua esposa, seus filhos. Lembrando que Gerson, seu primogênito, tem como significado desterro. Então, o nascimento de Gerson foi um consolo para o desterro de Moisés, para o fato de ele estar longe da sua família, dos seus irmãos, do seu povo, e não poder fazer aquilo que ele tensionou fazer, que era libertar o povo. Então Deus o consolou com Gerson. Eliezer, que possivelmente foi um menino não circuncidado daquela experiência, tem como significado Deus, meu Deus é meu auxílio. Olha que lindos significados. Jetro, que também é chamado de Reuel, ele vinha descendendo ali do casamento de Abraão com Quetura, Gênesis 25, 1 e 2. Reuel, que também é um outro nome para Jetro, significa amigo de Deus. Olha que coisa linda, que lindos significados.
Muito bem. Então, quando eles se encontram, Moisés abraça sua esposa, seus filhos, mas ele tem uma longa conversa com Jetro, ele conta todas as coisas que Deus fez. E olha que coisa linda, maravilhosa aqui, que Jetro, quando ouve todas as coisas que Deus tinha feito, ele louva o nome do Senhor, ele louva o nome do Senhor. E depois ali, continuando nas suas atividades, no dia seguinte, Jetro viu a loucura que era a agenda de Moisés. Ele disse: Moisés, isso não está certo. Você agora tem que buscar pessoas que estejam aptas, né? E aqui a lição nos fala, ó, pessoas que temessem a Deus, que fossem confiáveis, que odiassem o ganho desonesto. 3 características. E divide eles em grupos de 1000, de 100, de 50 e 10. Toda coisa pequena eles vão julgar e aquilo que eles não puderem trazem para você. Irmãos, coisas lindas, sábias do conselho de Jetro. Irmãos, eu estou falando aqui para anciãos de igreja, pastores que ainda ficam retendo atividades da igreja, ou mesmo até no ambiente familiar, impedindo que os outros participem. Meu irmão, desde Moisés, não é hora de fazer isso. Solte, liberte, deixa o povo trabalhar. Deixa o povo libera para o povo trabalhar. Moisés fez isso, atendeu o conselho. Humildade de Moisés, irmãos. Ele é um homem preparado para dizer, quem é esse pastor de ovelhas, esse Jetro? Ele era um sacerdote, mas é um homem do deserto, do campo. Moisés foi treinado na sabedoria do Egito? Não, ele teve humildade para aceitar. Irmãos, jovens, queridos jovens, ouçam os mais velhos. E vocês mais velhos, e nós mais velhos, aprendamos também com os jovens. E ele fez isso. Ele pôs em prática este conselho de Jetro, e é muito interessante, irmãos, que o capítulo 18, verso 24, diz isso. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto lhe dissera. E Moisés escolheu esses homens capazes e procedeu daquela maneira. Que conselho sábio, que conselho divino, que conselho abençoado. Então, desta maneira, colocamos aqui um ponto final na lição da quarta-feira.